Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus poderoso. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo número 3. Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 6. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deixe sentar. Apenas esse versículo aí. Aí, melhor. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem estado conosco. E hoje nós vamos ministrar uma palavra que é apenas uma frase que diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, nós temos vivido tempos em que todas as profecias, tudo tem se cumprido rigorosamente. Tudo tem se cumprido. Nós temos visto o levantar de pais contra filhos, de filhos contra pais, mortes, rumores de guerras. Nós temos visto aí, já se falado no novo governo mundial, que é a bandeira do anticristo, né? Ou seja, moeda única, uma religião só, um só governo. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo isso acontecer debaixo dos nossos olhos. Mas a palavra do Senhor, ela diz o quê? Que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E há uma diferença aqui, porque se tivesse escrito assim, quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar, o irmão está lá na praça, eu dou um grito no irmão, o irmão não escutou. Mas ouvir é como você entende. E o que a palavra está dizendo aqui é que nós devemos entender o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. E o que o Espírito Santo está à igreja? Qual é o logo antigo novo da igreja? O logo novo da igreja. Olha aqui, o que o Senhor falou comigo ontem, enquanto os irmãos estavam aqui no filme, eu estava orando. E Deus falou assim comigo: vivendo o primeiro amor. Amados, nós temos o ser humano por si só, isso é qualquer pessoa, por mais baixa estima que a pessoa tenha, por mais lá embaixo que ela acha que ela seja, vai ter sempre alguém que ela vai achar que ela é superior àquela pessoa. Simples. Qualquer pessoa. Todo mundo tem isso é inerente do ser humano. Isso é alma. Agora, tem pessoas que sobem na gilete e ela acha que ela é dona do mundo também. A palavra do Senhor ontem, quando os irmãos estavam aqui assistindo o filme, e eu estava orando, e o Senhor trouxe isso para o meu coração: viver o primeiro amor. E o que é viver o primeiro amor? Primeiro, não remover os marcos antigos. O que é isso? Aquilo que você aprendeu, aquilo que transformou a sua vida lá atrás quando você se converteu, aquilo que falou no teu coração, é você não tirar aquilo do teu coração. Outra coisa é você entender que quem tem pensamentos sobre você, e pensamentos que são puros, pensamentos que são verdadeiros, é Deus. É Ele. Não é o pastor da igreja, não é a pastora, não, é Deus. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a teu respeito. Outra coisa, não voltar às práticas antigas, porque nós vemos muitas pessoas, nós conhecemos muitas pessoas que elas vão bem até um certo ponto,
Mas na hora de tomar decisão, direita ou esquerda, ou seguir em frente, ela vai sempre escolher ou direita ou esquerda, e ela nunca vai seguir em frente. E é em frente que nós vamos atingir o alvo, que é Jesus. Então, quando nós começamos a entender que o Senhor está falando para nós voltarmos ao primeiro amor, é para que nós olhemos lá para o sacrifício de Jesus, tudo que Ele passou ali, tudo que Ele viveu ali, e darmos valor a isso que Ele fez por nós. O mundo hoje, ele não quer ouvir o Espírito. O mundo não quer ouvir o Espírito. Na verdade, o mundo quer ouvir outros Espíritos, né? Mas o Espírito Santo ele não quer ouvir. E nós sabemos que quando a nossa mente cauteriza, ela fecha, é como se nem o Espírito Santo não tem mais condição de entrar ali. Quando a sua mente fechou naquilo, não, eu não quero saber, tal, e aí a pessoa abandona a casa do Senhor, e aí se a pessoa abandonar a casa do Senhor para ir para outro lugar, glória a Deus, mas se a pessoa simplesmente sair daqui para voltar para o mundo, aí é complicado, porque aí você retrocedeu demais, né? Você andou demais. Eu sempre falei aqui na igreja que se tem uma coisa que eu não exijo isso de ninguém, eu faço isso de ninguém. É exigir que a pessoa permaneça, porque se ela não estiver se alimentando, porque o alimento, a palavra de Deus, ela tem que te alimentar. Você vir para a igreja e sentar no banco, ficar sentadinho no banco ali, mas a palavra não está falando ao teu coração, você vai morrer de fome. Agora imagina você tendo um banquete de todo tamanho na sua frente e você não conseguir comer. Porque aí o caso não é a fome, é você não conseguir comer. E o que faz o crente dentro da igreja ele não conseguir comer? Aí são inúmeras coisas. Eu não vou enumerar elas, eu vou falar para você ler Gálatas 5. Se você ler lá em Gálatas 5, quando fala das obras da carne, você vai ver que aquilo ali te impede de alimentar. E quando nós não alimentamos o nosso espírito, o que acontece? A nossa carne prevalece. E a nossa carne prevalecendo, o tombo é certo. O tombo é certo, você vai cair e vai machucar. Eu me lembro de situações que nós vivemos, não aqui. Eu me lembro de situações que nós vivemos quando estávamos ali à frente da igreja lá de Fama. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, lembro que o pastor Luiz tinha pedido para dar uma força para ele lá, porque ele estava com 2 igrejas. E eu me lembro que eu cheguei lá, tinha muita gente que tinha saído da igreja, tinha muita gente que perdeu, sabe, não queria ir mais na igreja. E aí, você vai me perguntar por quê? Eu não sei falar, porque cada um vive a sua história, né? Aí o que aconteceu? Nós fomos ministrar lá e Deus falou comigo assim: eu preciso de você aqui. E eu cheguei perto do pastor Luiz e falei: pastor, Deus falou isso comigo, eu estou à disposição do Senhor. Eu morava aqui, e hoje está Fama, ainda mais de 100 quilômetros daqui. Eu morava aqui e saí daqui para ir ministrar lá em Fama, para cuidar da igreja lá de Fama. E nós saímos daqui por volta de 10h30 mais ou menos, a gente chegava lá meio-dia por aí, e a gente chegava e a gente ia visitar no primeiro mês, no primeiro, segundo mês, irmãos, nem um copo d'água lá o povo oferecia para a gente lá naquele lugar. E a igreja estava assim, vazia mesmo. E de repente, nós começamos a visitar aqueles irmãos, começamos a orar com eles, a falar para eles: não, a igreja vai viver um tempo novo e tal. Mas 3 meses que nós ficamos lá, os 3 primeiros meses, irmão, foi só paulada, foi só cajadada. Não teve uma palavra que Deus deu ali que não fosse cajadada no povo lá. Por quê? Porque o povo simplesmente abandonou o único lugar que eles tinham recurso para adquirir força para caminhar. Eles simplesmente abandonaram. Aí tinha nego que estava indo carnaval, tinha nego que estava indo beber gola lá naquelas represas, o pessoal retrocedeu de uma forma, assim, eles andaram muito para trás. E nesses 3, para vocês terem uma ideia, eu me lembro que num dia de Santa Ceia, o culto começava às 7h30. Os obreiros que preparavam a ceia chegavam lá às 8h30 da noite. Falei: misericórdia. Chamei eles lá no escritório depois do culto, lambada nesse e tal. Mas aí o que acontece?
onde a palavra do Senhor entra, há mudança. Aonde a palavra do Senhor vai entrando, ela vai quebrando pedra, vai quebrando muro, ela vai quebrando as coisas. E começa a aparecer os corações verdadeiramente de carne, né? E aí o que aconteceu? As pessoas começaram, foram voltando, foram ouvindo aquelas palavras duras ali, e assim, acabava o culto, eu falava, gente, quem quiser ir embora pode ir, quem não quiser ficar com uma vigília, nós vamos fazer uma vigília aqui de improvisação. Aí uma meia dúzia ia embora, o resto ficava, e vamos orar, aí orando, aquele negócio todo. E depois de 3 meses, que nós fomos arrancando aquelas ervas daninhas ali, Deus foi trazendo as coisas novas para a igreja. E Deus foi renovando as pessoas. E Deus foi trazendo aqueles irmãos que mais resistentes foram vendo que a igreja estava mudando e foram vindo à casa do Senhor. E eles começaram a viver ali um novo amor. Você começava a cantar um hino, por exemplo, Alessandro, você ficava 5, 6 minutos cantando o mesmo hino e todo mundo ali adorando ao Senhor. E Deus foi quebrando resistências. Nós ficamos, se eu não me engano, 6 ou 7 meses lá. E quando nós fomos embora, a igreja estava totalmente mudada. Agora, isso é por minha causa? Claro que não. Isso é o Espírito Santo de Deus. Quando você ouve a palavra do Senhor, quando você ouve o Espírito Santo falar com você, não tem dúvidas, não existe dúvida. E o Espírito Santo, ele testifica o homem do pecado. Quando eu até mandei um texto lá no grupo, que eu falava sobre Gálatas 5, que eu falei sobre algumas coisas que impedem o crescimento. Facção, rebeldia, ciúmes, porfias e outras coisas mais. Porque isso, irmãos, mata a igreja. Quando você está num lugar, você pode ver, aquele dia que nós estávamos brincando em casa, né, daquele negócio de falar, como é que chama aquela brincadeira, né? Telefone sem fio. Você falava uma coisa no ouvido da pessoa, dava a volta, quando chegava cá era outra coisa que tinha saído. A fofoca dentro da igreja, a conversa fiada dentro da igreja, ela é um rastilho de pólvora. Ela começa baixinho, só que quando ela chega lá na porta, ela dá uma explosão, metade da igreja morre e mata a igreja. Esse tipo de situação mata a igreja. Se nós não vigiarmos muito, isso mata a igreja, mata as pessoas que estão aqui. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que está na igreja está no mesmo nível espiritual. Nem todo mundo. Você pode ver que tem pessoas que elas demoram 1 ano, 2, 3 anos para ter um quebrantamento de coração. Agora, tem pessoas que é rápido. Tem pessoas que rapidinho, 2 meses que ela está na igreja, Deus vai trabalhando nela ali, o coração vai quebrantando, o louvor, ela vai cantar o louvor, já fala com ela, a palavra fala com ela. Então, nós precisamos aprender a entender o seguinte: quando a palavra do Senhor é ministrada na igreja, talvez você vai ouvir 40 minutos de palavra, mas vai ter uma frase que vai tocar no teu coração. E é essa frase que pode mudar totalmente o contexto da tua vida. A gente chama essa palavra de palavra rema, né? Talvez naquele momento você estava pensando assim: nossa, eu não vou voltar aqui nunca mais, eu não quero saber nunca mais eu quero estar aqui, e não sei mais o que. Mas acontece que quando você deixa essa palavra entrar, fica à vontade, viu, irmão? Deus abençoe vocês, viu? Quando você ouve a palavra e a palavra entra no seu coração, o que vai acontecer com você é uma transformação de vida. E essa transformação de vida, ninguém pode tirar ela de você, porque ela não veio de fora para dentro, ela veio de dentro para fora. E aí as pessoas vão olhar para você e falar: poxa, como que você mudou? Nossa, como que você era tão assim agora? Cara, eu sinto tão bem estar perto de você. É tão gostoso sentar aí na tua casa, sentar com você, falando a palavra de Deus. Eu sinto bem, a gente sente bem estando um com o outro. Na casa do Senhor, amados irmãos, em Efésios 5:21, a palavra fala assim: sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Porque quando nós nos sujeitamos, e o que é sujeitar? Eu sou diferente da Vanessa.
Eu sou diferente do Gabriel, eu sou diferente da Alessandra. Mas o que nos faz ser um? Tem algo que nos faz ser um: o amor de Deus. O amor de Deus faz nós sermos um. Por exemplo, tem irmãos que não estão aqui hoje. Nossa irmã Lara está pregando hoje lá na Paulistana. A Maria do lado, como vice-líder dela, foi lá. Maciel está trabalhando. Nós estamos tendo um problema com uma irmã nossa que então o esposo dela está procurando ela lá, e etc e tal. Mas nós sabemos o quê? Que cada um de nós, independente de você gostar mais ou menos do fulano, cada um de nós é responsável um pelo outro. Eu lembro que eu não lembro se foi na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira mesmo, que eu falei que cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. Um é orelha, o outro é mão, o outro é pé, o outro é estômago, o outro é pâncreas, o outro é isso, o outro é aquilo, mas o cabeça é Cristo. O cabeça é Ele. Se Ele não for o cabeça, o corpo vai sair por aí andando para qualquer lugar. O cabeça é Ele. Nós temos que entender que quando a palavra fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito está dizendo à igreja? Volta lá para mim, Gabriel. O Espírito hoje está dizendo isso aqui, vivendo o primeiro amor. É isso que o Espírito Santo está dizendo aqui na igreja hoje. Sexta-feira ele falou sobre recomeço. Sobre recomeço. Recomeçar não é você fazer de novo. Recomeçar é você partir de algo que já está pronto. A igreja está pronta. Mas por que ele fala voltar ao primeiro amor? Porque a igreja ela é a noiva de Cristo. E sendo noiva de Cristo, ela está sendo preparada para o noivo. E o noivo está chegando, irmãos. A cada dia que passa, eu tenho mais certeza e mais convicção que Jesus está voltando. A cada dia que passa, os acontecimentos que vêm acontecendo na vida de cada um, eu fico impressionado como é que tem pessoa que tem a visão tão tapada. A pessoa parece que usa aquelas viseiras que ela não consegue enxergar nos sinais, porque a Bíblia fala dos sinais. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se posta no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. As pessoas não observam isso. As pessoas não estão observando detalhes que estão acontecendo no nosso meio, e as pessoas não estão observando isso. E a palavra de Deus fala aqui em como é que fala? Em Apocalipse, que o Senhor conhece as nossas obras, que tu não é quente e nem frio, tu é morno, e por ser morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. O Senhor fala isso. Agora eu tenho uma conjectura comigo, isso não está na palavra, isso é eu que penso dessa forma. Eu acho que no dia que Jesus voltar, é evidente que quem mais vai sofrer é quem é desviado, porque conheceu a palavra, porque ouviu a palavra, porque viveu dentro da casa do Senhor. Talvez foi um vaso de honra na casa do Senhor e depois virou um vaso de desgraça também e tal. Então, eu creio que os desviados serão os que mais vão sofrer. E você sabe por que eu acho isso, Davi? Porque o desviado, toda vez que você vai conversar com ele e falar, cara, volta para Jesus, ele te fala 280 milhões de versículos da Bíblia, para dar razão para ele que ele está certo e está lá fora. Ele vai falar que o pastor é ladrão, ele vai falar que o irmão não cumprimentar é capaz do Senhor, ele vai falar que o culto de Santa Ceia está errado, ele vai falar que o louvor que canta lá não é o louvor da época dele, ele vai inventar um tanto de coisa. Mas ele nunca vai falar isso aqui para você, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que eu penso que o desviado é o que mais vai sofrer, porque ele sabe que o povo foi embora e ele ficou para trás, porque ele negligenciou o Senhor Jesus. Agora imagina, Alessandro, nós estamos aqui reunidos, aí passa o povo ali de carro, vê nós aqui,
ri da cara da gente, olha os bíblios ali, ó, olha lá carregando a rapadura debaixo do braço, e não sei o quê. Eu sempre gosto de falar isso aqui na igreja para as pessoas terem atenção a isso. Porque vai chegar um dia que eles vão passar ali na hora do culto e a igreja vai estar vazia, porque o Senhor terá vindo nos buscar. O Senhor terá vindo nos buscar. O Senhor terá vindo falar, vai vir nos buscar e nós vamos sentar naquele mesão e o próprio Jesus vai nos servir. A palavra diz isso, porque nós vamos participar das bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é para quem será arrebatado. Arrebatado. Vai ter a segunda vinda de Cristo? Vai ter gente salva lá também? Vai, mas eles vão passar pela grande tribulação, e aí serão aqueles que não negaram a Cristo, que não negarão e não aceitarão a marca da besta. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o anticristo ele já está no meio do mundo aí. Olha a guerra lá da Rússia, está acontecendo lá. Olha os levantes que estão tendo para que se venha um governo único. Existe, amados irmãos, quem estudou com a gente aqui sobre a volta de Jesus sabe que existe esqueci como que chama agora, existe um plano da ONU para que daqui 8 anos, se eu não me engano, todos os lugares do mundo tenham saneamento básico, todos os lugares do mundo não tenham fome, não tenha fome, vai ser uma moeda única. Me parece que, você lembra, Lucimara, quantos quesitos que são? Você lembra, Gabriel? Quantos quesitos que são? São 14, um negócio assim, né? Se eu não me engano, são 14 pontos que vai agir em todo mundo, e esse plano da ONU, o que vai acontecer? É para preparar um só governo. Aí está a nossa irmã ali, como é que é a minha irmã? Da senhora? Marli. Aí está a irmã Marli, precisando de usar o SUS. Chega lá no SUS, vai estar lá um soldado lá do lado do outro, vai estar o médico, o enfermeiro. Aí tem uma maquininha lá. Aí o rapaz vai chegar na maquininha, mas só não tem a marca, então só não pode ser atendido. Aí a irmã Maria é crente. E nós já foi embora, nós foi arrebatado já. Aí a irmã Maria quer comprar um prato de comida para a filha dela ali. É filha? Como é que é o seu nome? Para Gabriela. Quer comprar um prato de comida para Gabriela. Aí a irmã Maria chega lá no mercado, vem a maquininha. Mas a senhora não tem a marca, a senhora não pode comprar. E a irmã Marlene entra no desespero, porque quem já passou fome sabe o desespero que é. Quem já passou sede sabe o desespero que é. Sai correndo aí para dar uma volta nessa pista e todinha aí, e não leva uma aguinha para você tomar não, você não chega arrebentado do outro lado. Mas acontece o seguinte, que ele vai fazer a seguinte proposta: você vai ter tudo, você vai poder comprar, comer, beber, é só você aceitar a minha marca. Só que você aceitando aquela marca, você já está condenado ao inferno. Amados irmãos, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Jesus está dizendo nesta igreja aqui, em janeiro ela faz 2 anos, e não teve um culto pregado aqui que não foi falado, Jesus está voltando. Todos os cultos aqui eu falo isso. Eu tenho alertado os irmãos que estão conosco aqui há mais tempo sabem que tem 1 mês que nós estamos trabalhando na limpeza. Todos os irmãos sabem disso. Todos os irmãos sabem disso. Os irmãos que estão aqui, estamos trabalhando na limpeza das casas, dos irmãos. Eu achei uma foto minha de tempos atrás, que tinha que ter sido destruída no inteiro. Foi queimado sexta-feira lá no monte, na segunda-feira lá no monte, aliás. E coisas que a gente ganhou, que sabe que é coisa meio atrapalhada, esses negócios assim que a gente sabe que é pacto, coisa ruim mesmo. E Deus veio fazendo uma limpeza. Tem 1 mês que Deus veio fazendo essa limpeza. Quem ouviu o áudio
de sexta-feira, quem ouviu o áudio até o final, no finalzinho do áudio você vai ver que eu quase morri no monte sexta-feira. Eu quase morri lá no monte sexta-feira. Eu só não morri lá no monte por dois motivos. Primeiro, porque Deus estava conosco. Segundo, que o Yuri repreendeu o espírito da morte. Aí quase me pegou lá na sexta-feira. Mas aí você deve pensar assim, pastor, mas o senhor estava lá e está sim, mas nós estamos há um mês guerreando contra um principado violento aqui de dentro de Boteiros, um principado fortíssimo aqui de dentro de Boteiros, que ele tentou aqui dentro da igreja fazer arruaça aqui dentro da igreja, dentro da porta da igreja. A irmã lá de Goiás lá entrou em contato comigo, olha, Deus me mostrou em visão, tinha duas bruxas na porta da igreja aí, profetizando o fechamento da igreja. Olha só, irmãos, que ponto chegou. A irmã lá de Goiás, ela teve a visão no dia que nós estávamos lá no monte, naquele dia, no primeiro dia que vocês foram. Agora, por que você acha que o inimigo está furioso assim com nós? Se servir a Deus fosse fácil, estava lotado essas cadeiras aqui, ó. Servir a Deus não é fácil não, irmãos. Servir a Deus é andar na contramão do sistema. Servir a Deus é você olhar para o mundo e falar assim, ó, tá todo mundo indo para lá, não, eu vou para cá, eu estou indo contra. Servir a Deus é abandonar o mundo, é morrer de novo, é morrer e nascer de novo, é virar para o Senhor e falar, Deus, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertencem ao Senhor. Se você não nascer de novo, meu irmão, se você não nascer de novo, se você ficar nessa de pé no mundo e pé na igreja, pé no mundo e pé na igreja, pé no mundo e pé na igreja, você é o morno que a Bíblia fala. E a Bíblia fala mais um pouquinho, ela fala assim, você é pobre, cego, miserável e nu. Pobre não tem nada, não enxerga, é miserável e ainda está pelado ainda. Misericórdia, encontrar com um trem desse meio da rua, porque aqui não está falando de pobreza de dinheiro, não. É de dinheiro que a Bíblia está falando aqui, não. Essa pobreza não é de dinheiro, não. Miserável não é miserável de não ter nada, não. É a pessoa que se acha, eu estou acima do bem e do mal. A Bíblia fala que tinha duas pessoas orando, né? Que duas pessoas foram ofertar no templo. Aí vou dar um exemplo do dinheiro de hoje, assim, mais ou menos, né? Aí foi um camarada lá, colocou R$1.000 no gasofilástico lá. Doei R$1.000 para a igreja. Ofertei ao Senhor R$1.000. Aí foi a mulher, colocou 5 centavos lá. Aí Deus olha a diferença nisso aí. Porque o que tinha R$1.000, ele tinha muito dinheiro, tinha isso, tinha aquilo, aqueles R$1.000 para ele não fazia falta nenhuma. Mas os 5 centavos era tudo que aquela mulher tinha. E aí eu volto lá de novo, no que eu preguei sexta-feira, Abel e Caim. Abel vai lá, pega o quê? A cesta dele lá com repolho, berinjela, verdura. Ele não escolheu o melhor, ele pegou o que tinha lá. Mas Abel foi lá e pegou da primícia, da mais linda das ovelhas que ele tinha. E Deus vai e aceita a oferta de quem? De Abel, que era pura. E Caim fica tão revoltado com aquilo, com o semblante que ele cai. Gente, eu não sei se vocês sabem o que é isso, se vocês já viram isso, mas você quer ver o que aconteceu com Caim? É só você ver uma pessoa que tem um revés na vida muito grande, e você olha para a feição da pessoa, e a pessoa não tem feição, a pessoa não tem marcas no rosto de rir. Eu não sei, Vanessa, você que gosta de passar uma maquiagem, negócio assim, né? Tem um negócio que fala que quando a gente ri, acho que movimenta 40 músculos, né? E quando a gente, não, como é que é? Quando a gente ri, é 40 músculos. Eu não sei, é um negócio assim. Quando a gente ri, você movimenta não sei quantos músculos da face. E quando você pluva a cara, você movimenta mais que o dobro. Então a pessoa sem feição é isso aí. É a pessoa sem expressão. As pessoas acham que, muitas das vezes, as pessoas pensam que o demônio vai manifestar para você com rabo, com chifre, com tridente. Ele não foi feito assim. O demônio é um ser que não tem luz. É
diferente do anjo do Senhor. Todas as manifestações dos anjos do Senhor, elas vão ser caracterizadas por uma luz. Já o inimigo não. Isso aqui é uma prova disso? Vou te dar uma prova. Você faz o teste na tua casa. Levanta na madrugada, vai para a sala da tua casa, começa a orar no escuro lá. Começa a orar no escuro. Você vai ver os arrepios que você vai sentir lá na hora que você estiver orando. Você vai ver. Aí se você ficar com medo, você acende a luz e continua orando. Que você vai ver que mesmo com a luz acesa, você vai sentir os calafrios, né? Principalmente se você está orando em determinadas áreas da tua vida. Principalmente se você está orando por determinadas situações. Eu quero falar uma coisa para vocês que nós já vivemos. Nós já vivemos isso. Não estou falando da história da carochinha, não. Pessoas, Alessandra, dentro da igreja, fazendo oração contrária. A gente orando para o crescimento da igreja, a pessoa, não vai. Essa igreja não vai crescer. Fazendo oração contrária. Esse mês de limpeza que Deus fez com que nós fizéssemos, né, tudo aquilo que fizemos durante esse mês, terminou na semana com Deus falando conosco através do pastor Josué. Vocês vão ungir a casa de todos os irmãos. Vocês vão visitar cada irmão e vão ungir as portas da casa deles. Todas as casas. Nós vamos ver, essa semana a gente vai começar. Todas as casas, nós vamos ungir cada casa. Então, aí se encerra esse ciclo de limpeza. Agora, tem um detalhe. Quem já ouviu falar daqueles compulsivos por lixo? Já ouviu falar? Já? Então, se você voltar com aquele troço lá para tua casa de novo, aquele monte de porcaria para lá de novo, aquelas coisas que você sabe que é do mal e você está colocando lá dentro da tua casa, aí, meu amigo, não é um só mais não. Que a palavra fala que quando um demônio ele é expulso, ele sai. Ele fica andando lá, caçando um lugar para voltar. E se ele não acha que ele vai tentar voltar para a antiga casa dele, só que ele volta com mais 7. E aí o problema é pior. Porque aí você, além de ser atormentado por aquele que já te atormentava, ainda tem mais 7 para poder te atormentar. Então, quem tem ouvidos precisa entender que o Espírito está dizendo para você permanecer em santidade. Buscando a santidade. É difícil? Ah, é claro que é. Ô gente, o pastor falar para vocês que o pecado é ruim, ele é mentiroso. Sabe por que o pecado não é ruim? Porque se o pecado fosse ruim, você não fazia. Vanessa, você sempre falou que não gosta de giló, né? Então ela não gosta de giló. Aí você vai comer giló porque o menino falou que é bom? Você já comeu, você falou que você viu que não é bom. Agora, o pecado, se você falar que o pecado é ruim, o pecado não é ruim não. O pecado ele alimenta o quê? Sua carne. E a sua carne gosta de quê? De prazer. A sua carne gosta de prazer. Ela gosta de coisas boas, das coisas pecaminosas. Só que tem um detalhe. O problema é que depois vem a consequência. E a consequência te arrebenta com você. Eu costumo dizer que o diabo não está nem aí para a hora que você peca. Ele não está nem aí para a hora que você peca. Tanto é que ele fica assim, aqui, ó, muitas vezes, ó, só olhando. Porque ele sabe que com suas próprias pernas não vai cair. Então ele fica só olhando para você. Mas se você ler lá no livro de Jó, você vai ver o que acontece. Por que ele não está preocupado com você pecar? No livro de Jó, a palavra fala assim: quando os filhos do Senhor se apresentaram a Deus, foi no meio deles Satanás. Então quando você está ali pecando, ele não está nem aí. Mas na hora que você consumou o pecado, ele é o primeiro a ir lá no Senhor e falar lá, ó. Mas não é a Alessandra que canta no louvor da igreja lá? Não é a Marli que fica pregando para rua fora aí? E tal, não é o Ian que está na escola, fica falando do amor que o Senhor tem? Por isso que ele é o acusador. Agora, da mesma forma que ele faz isso, o Senhor também, o Senhor deixou uma palavra
para que nós pudéssemos resistir a isso. E essa palavra diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu teve dias, na madrugada, passei 3 horas orando na madrugada, me lembro desse dia, me esqueço desse dia. Eu acho que comecei a orar 1 hora e fui terminar, era quase 4 horas da manhã, orando. E mais de 1 hora foi batalha espiritual pesada, batalha espiritual mesmo, de sentir assim o inimigo do lado ali, querendo segurar a minha oração, para a oração não subir. E foi batalha de suar mesmo, de ter que falar: Senhor, manda reforço aqui, porque o negócio está estreito do meu lado aqui, e tal. Só que depois daquilo ali, aí vem a glorificação. Aí você entra numa dimensão com Deus tão bacana, tão gostosa, que a presença de Deus invade você de uma tal forma que você arranca a força não sei de onde para poder orar mais. Aí você começa a lembrar de gente que tem 200 anos que você não viu. Você começa a orar por eles, você começa a orar pelo Brasil, você vai orando pelo mundo, você ora por Israel, você pega uma força e vai embora. Mas primeiro, sujeitai-vos a Deus. Porque se você não se sujeitar a Deus, meu irmão, o diabo tentou fazer Jesus se sujeitar a ele. Quando ele fala: ó, te dou tudo isso, levantou e levou em lugar mais alto, ó, te dou tudo isso aí, ó, mundo inteiro, se você se prostrar e me adorar. E aonde que Jesus foi com ele? Que apenas ao nosso Pai nós daremos culto. Ele manda Jesus pular do pináculo, não, pula aí, que a Bíblia fala que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Sim, a Bíblia diz, mas Jesus fala para ele: pois é, mas é o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu tenho um carro e meu carro faz 300 km por hora. Aí eu vou descer a Serra de Costa 300 km por hora porque eu sou crente. Uai, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente que faz as burradas inteiras e depois quer que Deus conserte. Tem gente que faz as burradas inteiras e quer que Deus conserte. O que houve aí? Passou mal aí? Então, vomitando. Tem misericórdia, Jesus. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Quando o Espírito está falando às igrejas, hoje o Espírito está falando às igrejas, mas vai chegar um tempo, quando Jesus voltar, que você vai pegar a Bíblia, a pessoa que, quem ficar, né, que nós não vamos ficar não, vai pegar a Bíblia e não vai entender nada, porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo. As pessoas têm que começar a entender, irmãos, que nós estamos chegando no final dos tempos. Esse final dos tempos, amados irmãos, ele pode ser para todos nós hoje, como ele pode ser só para um aqui. Jesus pode voltar para mim hoje, pode voltar para você, Vanessa, hoje, pode voltar para o Ian hoje. Ele pode fazer isso se ele quiser. Deus pode. Se ele quiser falar: não, hoje é dia de eu levar o fulano, e vou buscar ele. E pronto. Agora, o que nós não podemos fazer é ficar prostrados diante de tudo que está acontecendo, inerte a tudo que está acontecendo. Nós vamos viver daqui poucos dias uma eleição no Brasil. E nós sabemos exatamente o que está em jogo nessa eleição. Nós sabemos exatamente o que está em jogo nessa eleição. Eu estava em Poços de Caldas um dia desse para trás, eu estava no ponto de ônibus. Acho que eu falei isso aqui, né? Contei isso aqui. Eu estava no ponto de ônibus conversando com uma senhora. Eu estava conversando com uma senhora lá. E a senhora falou para mim: nossa, mas está muito difícil de escolher um candidato, porque a gente está meio desgostoso da política. Eu falei: olha, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A gente tem que escolher um candidato, sim, porque senão a gente leva bomba lá no final. Aí chegou uma outra mulher. Aí a mulher falou assim: não, porque eu sou crente e política não está na Bíblia, que não sei o que. Eu falei: meu Jesus, tem misericórdia. Aí eu virei para ela e falei: minha senhora, deixa eu falar para a senhora uma coisa. A política está na Bíblia, sim. A política está na Bíblia. Mas então o senhor me prova, hein? Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele teve que negociar. Com quem que ele negociou? Com o faraó. Então,
Quantas vezes ele negociou com o faraó? 10 vezes. Então isso é o quê? É verdade, é política. Política. Quando Jesus foi crucificado, quem que deu a carta máxima lá para ele ser crucificado? O governador. O governador não é um cargo político, não? É. Aí ela pegava e falou assim para mim: ah, mas eu não vou votar em ninguém, porque não sei o quê, porque eles têm dinheiro e eu não tenho. Eu falei: mas senhora, mas a Bíblia fala que nós não temos que olhar a riqueza do ímpio, não. A senhora não sabe como é que foi adquirida essa riqueza aí? E se essa riqueza que essa pessoa que você está falando tem aí foi adquirida de modo ilícito? A senhora quer se comparar a ele? A senhora acabou de falar para mim aqui que a senhora é crente, que a senhora é cristã. Aí ela pegou e falou assim: ah, então eu vou botar no último candidato lá de baixo, porque aí não interfere. Eu falei: minha senhora, se a senhora votar no último candidato da fila lá, que não tem chance nenhuma, a senhora pode decidir lá em cima. Aí ela ficou com raiva de mim lá e achou que saiu fora lá, foi embora. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós estamos inseridos na sociedade. Ainda que nós não sejamos deste mundo, porque nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu, e para lá nós vamos voltar, hoje nós estamos inseridos aqui. E tudo que nós decidimos aqui vai reverberar em nós. Lá no livro de Abacuque, fala sobre os ais, né? E um dos ais, ele cabe direitinho na política, porque ele fala assim: ai daquele que fizer leis para oprimir o pobre. Isso é política. Está falando de lei. Concorda comigo? Está falando de lei. Então, amados, não estou aqui para falar de política, partidarismo, nada disso não. O que eu quero dizer para vocês é que nós não podemos chegar naquela urna lá no dia 3, dia 2, não sei, dia 2, né? Dia 2, sem ter orado antes. A gente tem que orar antes. Falar: Senhor, guia os meus passos aqui, guia os meus dedos aqui para escolher o que for melhor para a nação. Porque a Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se você vai para São Paulo, igual eu, mas a minha esposa, a gente vai direto no Brás, Vanessa vai, a gente vê aqueles bolivianos, né, Vanessa? Aqueles bolivianos lá e tal. Teve um dia que eu quase pisei em cima de um recém-nascido lá, que estava debaixo da banca. Eu passando, se a minha mulher não dá um grito comigo, eu tinha pisado na cabeça do neném lá, do boliviano. Aí você vê lá, boliviano, venezuelano, angolano, japonês, chinês, mais o que mais? Fala mais um aí. Qual? Você vê de tudo lá. Você vê de tudo lá. Tudo quanto é nação. Agora presta atenção num detalhe. Presta atenção num detalhe. Você acha que se o país desse povo estivesse produzindo, eles tivessem condições de estar lá com seus parentes, com seus pais, filhos, etc., eles estariam aqui? Dá uma entrada no Google e olha lá na divisa lá do Brasil, não sei aonde lá, Roraima, sei lá para aqueles lados, lá tem uns abrigos lá. Olha como que está aquilo lá. Olha como que está aquilo lá. Agora você acha? A Bíblia tem falado para nós: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje o Espírito Santo fala para nós de santificação, de escolha, de renúncia. O Espírito Santo está falando isso na igreja já tem dias. E agora ele está falando para viver o primeiro amor. Quando Jesus voltar, nós precisamos estar vivendo esse primeiro amor aqui. Porque é o amor da noiva, que ainda não foi desposada. Então, amados irmãos, que nessa noite, cada um de vocês tenha a convicção e a certeza de que o final está chegando. E aí você precisa olhar para a tua vida e ver como que está a tua vida. Se a tua vida está uma vida 100% do Senhor, se está uma vida 100% bacana mesmo, se você tem buscado, se você tem orado, se você tem jejuado, se você tem feito por onde, se você tem pregado o Evangelho, se você tem dado frutos, se você tem levantado e clamado pela tua família,
Porque se você não está fazendo nada disso, o que você está fazendo na igreja? Não. A igreja é o trono de socorro das almas. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quantos da nossa casa ainda não aceitaram Jesus? Quantos? Nem um, nem dois não, porque ninguém aqui tem um primo ou uma prima só. Nenhum aqui tem só um primo de terceiro grau. Se você for puxar sua árvore genealógica lá, você vai ter um monte de parente que talvez você nem conheça. Mas é o que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus tem misericórdia de nós. Porque nós temos sido muitas vezes falhos. Às vezes você ora para a igreja inteira, você ora para a cidade inteira, mas você não ora para aquele primozinho que você mora lá na roça. Nem luz na carinha não tem. Nem lê a Bíblia, sabe. Nunca estudou. Já ouvi um vídeo de um cara que foi no Facebook, não sei. Alguém falou, o cara falava assim: nossa, ele com a Bíblia na mão, eu tinha muita vontade de aprender a ler. O cara com uns 40 e tantos anos. Eu tinha muita vontade de aprender a ler, porque eu sei que aquilo que Deus está falando através desse livro aqui é verdadeiro, só que eu não sei ler. Então eu só escuto. Mas eu tinha vontade de ler. Aí você para pensar e você vê: poxa, eu pude estudar, eu pude fazer uma faculdade, eu pude fazer um curso técnico, eu pude fazer isso, eu pude fazer... E a sua Bíblia está lá, aberta no Salmo 91, com 150 aqui de poeira, né? Porque você acha que ela aberta no Salmo 91, ela está te protegendo de alguma coisa. Gente, isso é muito triste. É muito triste. Você chega na casa da pessoa, a Bíblia está lá aberta no Salmo 91. Então, se você passar, você arranca um caminhão de pó daquele Salmo 91. Prova, literalmente, que a pessoa não lê a Bíblia. Literalmente, que ela não lê a Bíblia. Ela é uma pessoa, a pessoa que faz isso, presta atenção. A pessoa que faz isso, que abre a Bíblia e deixa ela lá aberta no Salmo 91, só aberto isso lá, é a mesma pessoa que pega o jornal e lê o horóscopo. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que acredita no cigano, lê a mão. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que fica vendo a mãe de nada na televisão lá, falando que até já morreu essa mãe de nada e tal, outros, esses sensitivos aí. É a mesma pessoa. Só que ela acostumou a deixar o Salmo 91 aberto lá, comendo poeira, e acha que está sendo liberto de alguma coisa, porque o Salmo 91 está aberto. Não é assim não, viu, gente? E para a gente encerrar: no céu não entra de qualquer maneira. Nem a nossa roupa vai entrar no céu. Nem a nossa roupa. Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Ou seja, o pecado não vai mais chegar em nós. A morte já não vai mais chegar em nós. Eu vou olhar para a Vanessa vai olhar por mim. Não existe atração, não existe negócio de olhar segundo as intenções. Acabou. Nem a roupa que a gente vai estar andando assim, ó. Puf, caiu um montinho de roupa e nós vamos embora. E revestidos com uma nova vestidura branca. A gente tem que começar, gente, a olhar por isso, porque está chegando o tempo. Está chegando o tempo de Jesus vir buscar a sua noiva. A noiva de Cristo, Ele não divide ela com ninguém. E Ele tem defendido a noiva dele, porque a noiva dele tem sofrido ataques. A noiva de Cristo tem sofrido ataques. Quando você vai para a televisão e você vê aquelas coisas mais estranhas do mundo. Não, você tem que dar R$1.000, você tem que dar R$100.000, e aí Deus vai mudar a sua vida. Onde que a Bíblia fala isso? Onde que a Bíblia fala isso? A Bíblia, o pecado não é você ser rico, não. Não é você ser milionário, não. O pecado é você amar o dinheiro. Porque quando você ama o dinheiro, você está idolatrando. Tem gente que acha que idolatria é só imagem, não sei o que, não é não. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Que você ama mais do que Deus. Até o teu filho, se você amar ele mais do que Deus, é idolatria. Sabia disso? Eu fui aprender isso no tempo. Até os meus filhos, se eu amar eles mais do que eu amo a Deus, é idolatria. Agora as pessoas, elas acham que não, que idolatria é imagem, é não sei o quê, é muito mais do que isso.
E é um dos pecados mais pesados, sabe? Porque você está tirando a glória de Deus, a honra de Deus, para depositar numa coisa que é material, numa coisa que Ele criou. Como é que você pode falar, eu amo, eu tenho um jeito de nossa, misericórdia. Quando a pessoa fala assim, eu amo macarrão, eu amo chocolate, eu amo não sei o quê, mas a pessoa não fala para o irmão que ama ele. E ela fica rotando lá que ama macarrão, que ama bacon, que ama não sei o quê, que ama lanche. Mas ela não fala para o irmão, manda uma mensagem para o irmão, Jesus te ama, viu? E eu te amo também. E eu sou um com você em Cristo Jesus. As pessoas estão esquecendo. E a Bíblia fala que isso iria acontecer, que no final dos tempos, o amor de muitos ia se esfriar. O amor de muitos iria se esfriar. Isso é bíblico, está na palavra. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos aceitando que as pessoas falem de nós. Nós somos, a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem muita gente aceitando rótulos, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, e só rótulo negativo. Não tem um rótulo, não. Pô, esse cara é bacana, esse cara é gente boa, esse cara tem uma palavra legal pra gente ouvir. Não. Fala, esse cara é feio, esse cara é chato, esse cara é fracassado. Fala de tudo de ruim. E aqui tem gente que absorve isso vai para a alma, e depois que isso chega na alma, para a saída ali, dá um trabalho que vocês não têm noção. Amém, amados? Então, nossa palavra ministrada nessa noite é essa. Que Deus possa trazer a cada um de vocês a revelação da palavra de Deus. Aquilo que faltou falar aqui, que o Senhor complete no coração de cada um de vocês. Amém? O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele tem estado conosco a todo tempo. E nós precisamos entender uma coisa: não é Deus que abandona a gente, é a gente que quer sempre abandonar o Senhor. Deus está no mesmo lugar. Às vezes nós precisamos fazer o caminho de volta e voltar para Deus. Às vezes nós desviamos para cá, desviamos para lá. Às vezes é preciso voltar e pegar o caminho junto com o povo e chegar lá na frente. E não pegar penduricados da cruz de ninguém. Não pegar peso que é do outro. Não pegar. A Bíblia fala lá em Gálatas, que a gente deve levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas isso não é carregar a cruz do outro, não. Não é carregar a cruz do outro, não. O Alessandro está passando por uma dificuldade, está precisando, irmão, estou aqui contigo, vamos estar juntos, vamos orar, vamos ver o que a gente pode fazer. Vanessa está lá, pastor, estou assim, não estou me sentindo muito bem, vamos orar agora, Vanessa. Isso é dividir cargas. Agora a cruz, meu amigo, cada um pega a sua e segue depois de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus possa abençoar a vida daqueles que nos acompanharam aí pelo Facebook. Amém?